meninas do 5º ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Desejo a todos um início de semana maravilhoso. E hoje, na nossa aula de português, nós vamos sair um pouquinho da gramática que a gente estava estudando e vamos passar a estudar ortografia. Isso mesmo, ortografia. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre GU e QU, sobre o tio e também vamos ver alguns prefixos e sufixos comuns nas palavras. Também vamos fazer a correção da nossa atividade da semana passada. Para começarmos bem a aula, como sempre, vamos iniciar copiando a agenda? Vamos iniciar nossa aula de português copiando a agenda. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem a agenda. Vamos iniciar agora pela correção. Abram o livro de vocês aí na página 138 e vamos corrigir essa atividade que nós fizemos semana passada, que é sobre ainda, substantivo. Vamos lá. Primeira questão diz assim: releia este quadrinho. Sugiro, bota um anúncio meu na internet. A. Qual o substantivo aparece depois do artigo indefinido? Então, qual é o artigo indefinido que nós temos aqui nessa tirinha, nesse quadrinho? Nós vemos o artigo indefinido um. E depois dele, a palavra que vem, o substantivo é anúncio. Muito bem. O item B diz assim, agora, leia a frase a seguir e observe a palavra destacada. Sugiro, bota uns anúncios meus na internet. O que aconteceu com o substantivo? Aqui pede para a gente conversar com um colega, Mas o que foi que aconteceu aqui com o substantivo? Então, foi acrescentado o S, assim como o artigo que o antecede. Foi para o plural e assim também o substantivo foi para o plural. Muito bem. A questão 2 diz assim: há também outras maneiras de formar o plural dos substantivos. Observe os exemplos a seguir e complete as frases com as suas conclusões. Então, o item A diz assim: melão, melões, irmão, irmãos, cão, cães. Substantivos terminados em ão fazem o plural, substituindo-se o ão por ões, ãos ou ães, dependendo de cada caso, O item B, agora da segunda questão, que está agora na página 139. Flor, flores, freguês, fregueses, raiz, raízes. Substantivos terminados em R, S ou Z fazem o plural acrescentando-se es. Muito bem. C. O tórax, os tórax. O tênis, os tênis. O ônibus, os ônibus. Substantivos terminados em X e substantivos paroxítonos ou proparoxítonos terminados em S conservam a mesma forma no plural e no singular. O plural é indicado pelo
artigo. Então, é o artigo que vai dizer se aquele substantivo ali está no singular ou no plural. Item D. Bagagem, bagagens. Jardim, jardins. Substantivos terminados em M fazem o plural trocando-se o M por NS. Item E. Jornal, jornais. Papel, papéis. Anzol, anzóis. Azul, azuis. Substantivos terminados em ao, el, ol ou u fazem o plural trocando-se o L por is. Item F. Fuzil, fuzis. Canil, canis. Substantivos oxítonos terminados em IL perdem o L e ganham um S no lugar. Então, substitui-se o L por S. G. Réptil, répteis. Inútil, inúteis. Substantivos paroxítonos terminados em IL fazem o plural trocando o IL por eis. Muito bem. Se precisarem de mais tempo, vocês já sabem. É só pausar o vídeo e aí você pode fazer bem tranquilamente a sua correção, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos para a página 141. A página 141, ela também continua falando sobre o assunto, né, de plural e singular, ou seja, número do substantivo, e ela começa já na terceira questão. E essa terceira questão, ela possui uma resposta pessoal, mas a gente sempre, né, trazendo exemplos para vocês. Diz assim: forme frases com as palavras abaixo, colocando os substantivos no plural. Então, aqui temos no item A os substantivos viagem, mês e ônibus. Como é que a gente pode fazer alguma frase aqui utilizando esses substantivos no plural? O exemplo: fiz algumas viagens há alguns meses em diferentes ônibus. Aqui eu fiz uma frase só usando todas as palavras, né? Mas você, se preferir, pode até formar mais de uma frase. Item B. Exemplo do item B: os professores costumam usar os mapas e os atlas nas aulas de geografia. Então, no caso atlas, assim como lá em cima ônibus, o plural é feito apenas pelo contexto ou pelo artigo. Quarta questão diz assim: reescreva as frases no singular. Faça as alterações necessárias. Item A. Os vírus espalharam-se rapidamente. O vírus espalhou-se rapidamente. Verdade, né, pessoal? Item B. Os pires das xícaras quebraram-se. No singular, o pires da xícara quebrou-se. Item C. Os meninos enviaram os cartões postais para os professores. Passando para o singular, o menino enviou o cartão postal para o professor. Ainda na página 141, a quinta questão diz assim: reescreva as frases no plural. Faça as alterações necessárias.
Então, agora a gente vai fazer o contrário, né? Vamos passar para o plural. Item A. O rapaz levou a bagagem para o quarto. Os rapazes levaram as bagagens para os quartos. Item B. Peguei o guarda-chuva e o coloquei na mochila. No plural, pegamos os guarda-chuvas e os colocamos nas mochilas. Item C. Na segunda-feira, o aluno levará o boletim para o responsável. No plural, nas segundas-feiras, os alunos levarão os boletins para os responsáveis. Muito bem. Vamos para a página 148, que vai falar sobre graus do substantivo, né? Que nós vimos aumentativo ou diminutivo. Vamos lá, a primeira questão, ela diz assim: releia este trecho tirado da entrevista com Ruth Rocha. Assim como as crianças gostam de livro, também podem gostar de televisão e jogar no celular. Marque a resposta correta com X. Item A. Um livro grande é um livrão. B. Um livro pequeno é um livrinho. Muito boa essa questão, bem fácil, né? Vamos agora para a página 149, na questão 2. Diz assim: passe os substantivos abaixo para o plural. Depois, escreva a forma plural e diminutiva desses substantivos. É que nós temos alguns exemplos. Temos um exemplo: limão, aí passa para o plural limões. E passa para o diminutivo limõezinhos. Agora vamos fazer o mesmo com as outras palavras. O item A diz a palavra animal. Animais, animaizinhos. Mão, mãos e mãozinhas. E o item C, farol, plural, faróis e diminutivo, faróizinhos. Terceira questão. A terceira questão, ela diz assim: no caderno, reescreva as frases substituindo o que está em destaque pela forma feminina plural diminutiva. Faça as modificações necessárias. Então, nós vamos ter que passar esses substantivos aí para o feminino e para o plural e para o diminutivo. Então, a gente vai ter que fazer essas três coisas. A primeira palavra é um jovem comia bombons. Bombom. Então, um jovem. A gente vai ter que passar esse substantivo, um jovem, para o feminino, para o plural e para o diminutivo. Como é que ficaria? Umas jovenzinhas comiam bombom. Item B. O menino trouxe o papel dobrado. Para o feminino, diminutivo e plural, as menininhas trouxeram o papel dobrado. O pai recebeu o grupo de crianças. As mãezinhas receberam o grupo de crianças. Agora vamos para a quarta questão, ainda na página 149. Muitas vezes, o diminutivo e o aumentativo são usados para expressar sentimentos. Escreva a ideia expressa pelas palavras destacadas nas frases abaixo. Então, vamos lá. Item A. Que lugarzinho, hein? Quando a gente utiliza esse diminutivo no sentido dessa frase,
a gente está querendo dar que tipo de sentimento, que tipo de conotação? Que lugarzinho, hein? É uma conotação de desprezo, né? Item B. O cantor soltou aquele vozeirão. Aqui já é elogio. Queridinha. Item C. Queridinha, aonde você pensa que vai? Aqui é um tom de ironia. Item D. Eu amo tanto minha mãezona. Aqui a gente pode dizer que é carinho. Muito bem. Agora vamos fazer as atividades das páginas 119, 131, 142 e 143. Vocês vão fazer essas atividades, vão tentar responder todas as questões e nós vamos retornar para corrigir e explicar esse conteúdo de ortografia enquanto a gente corrige as atividades. Então, vocês podem pausar o vídeo, façam devagar, não tem pressa, e quando terminarem, vocês voltam para a gente corrigir, tá bom? Agora que vocês já concluíram, já tentaram fazer, já resolveram pelo menos a maioria das questões, vamos para as correções, né? Vamos iniciar com a página 131. A página 131, ela fala sobre o tio, que é esse acento gráfico, né, que nós estudamos. A primeira questão, ela diz assim: releia estes versos retirando do poema a Primeira questão. Releia estes versos retirados do poema A Invenção do Relógio. O amanhã emendava no hoje, que já vinha de ontem e anteontem, e assim por diante. Item A. No primeiro verso há uma palavra acentuada. Qual é essa palavra? Amanhã. O acentozinho lá em cima, ó, do A. O tio. B. Leia em voz alta a palavra que você indicou como resposta. Separe as sílabas dela e circule a sílaba em que aparece o sinal gráfico. Aqui eu não circulei, eu sublinhei. Amanhã. Na última sílaba, né? Segunda questão. Circule a sílaba tônica das palavras abaixo. A mesma coisa. Eu não circulei, eu sublinhei aqui para vocês, mas vocês aí no livro circulam, tá bom? Temos a primeira palavra que é lãzinha. Lãzinha. Segunda palavra, campeões. Campeões. Terceira palavra, mansão. Mansão. E última palavra, alemãozinho. Alemãozinho. Essa questão segunda continua com um pedido, né, de conversa entre professor e colegas, que infelizmente nós não estamos podendo fazer, não é verdade? Agora vamos para a terceira questão. A terceira questão diz assim: leia este poema e coloque tio nas palavras em que ele está faltando. Então vamos acompanhar a leitura e também quais são as palavras que você precisa colocar o tio. Eu vou ler pra gente. Nunca solte balões na noite de São João. Procure outra diversão e espalhe esta informação. Balão que cai aceso incendeia matas e causa muita destruição. Então, coloquem aí o tio
onde lhe é devido, para a gente poder passar para outra página. Nós vamos lá para a página 142. A página 142, ela vai falar sobre os prefixos e sufixos. No caso aqui são os prefixos, os sufixos a gente ainda vai falar mais na frente. Aqui são só os prefixos, des, in e in. A primeira questão da página 142 diz assim: leia esta frase e observe os versos destacados. Ricardo ligava o computador bem cedinho e só desligava à noite. Marque com um X as alternativas que completam de forma correta as frases abaixo. Então vamos lá. Item A. Os verbos ligava e desligava são palavras com significados iguais ou opostos? Opostos, né? Palavras como ligava e desligava são chamadas de antônimas. A palavra desligada é derivada. Inclusive, ela deriva da palavra ligada. E no item D diz: circule o prefixo da palavra desligava. Aqui eu sublinhei o des. Esse terminho, essas 3 letrinhas, elas são chamadas de prefixo. Então, ela foi acrescentada à palavra ligava e aí transformou outra palavra, se tornou em outra palavra com o sentido oposto. Segunda questão. A segunda questão, ela diz assim: leia as palavras abaixo. Amarrado, desamarrado. Feito, desfeito. De acordo com a informação anterior, escreva o antônimo nas palavras abaixo. A informação é que muitas palavras iniciadas com des derivam de outras e têm o sentido de oposição, negação ou falta, ausência. Então, quando eles acrescentam, esse prefixo des, está querendo dizer que é o oposto daquilo que a gente está falando. Então, a gente vai fazer aqui a mesma coisa com esses itens abaixo. O item A diz assim: abrigado. O oposto de abrigado é desabrigado. Abotoado, no item B. O oposto de abotoado é desabotoado. Item C, ocupado. Qual é o oposto de ocupado? Desocupado. Cobrir. Qual é o oposto de cobrir? Descobrir. Agora vamos para a página 143, virando aí na terceira questão. Ela pergunta assim: leia as palavras abaixo. Desinfeliz, desinquieto, desabusado. Procure em um dicionário o significado dessas palavras. Nelas, qual é o sentido do prefixo des? Vocês conseguiram encontrar no dicionário? Esse sufixo des, nessas palavras, ele tem o sentido de oposição. Muito bem. Quarta questão. Leia as frases a seguir e preste atenção às palavras destacadas. Renata precisava ser paciente, pois também queria usar o computador. Seu irmão não liberava a máquina. Teve um comportamento inadequado. Item A. Qual é o antônimo de paciente? Ou seja, qual é o contrário de paciente? É o impaciente. Item B. Você usou um prefixo ou um sufixo para escrever essa palavra? Lembrando que o prefixo é o que vem antes
do radical antes da palavra original. E o sufixo é o que vem depois da palavra original. Então, nós usamos um prefixo, o prefixo in. Qual é o antônimo de inadequado? Nessa palavra inadequado, qual é o contrário dela? Qual é o antônimo? Adequado. Então, nós também podemos usar o in e o in para dar o sentido de oposição nas palavras. A quinta questão, ela pede: leia as palavras e forme suas derivadas para indicar oposição. Então, nós vamos fazer a oposição, os antônimos dessas 4 palavrinhas aqui. O item A, inaceitável. Item B, imprestável. Item C, incômodo. E o item D, imparcial. Como já sabem, a atividade de casa será corrigida semana que vem. Assim, nós finalizamos mais uma aula de português. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de se comunicar comigo por meio do meu WhatsApp, me mandando dúvidas, me mandando perguntas. Estou sempre lá disposta a responder vocês. Espero que todos vocês tenham uma excelente semana. Aulas, estudos, que vocês possam aproveitar bem. Nos vemos amanhã na nossa aula de artes. Tchau, pessoal!